Gente, essa é a segunda parte do nosso podcast dos diretores aqui, né? A primeira, se você tá vendo essa segunda parte e não viu a primeira, vai lá ver a primeira. Ou se quiser ver a segunda, depois ver a primeira, não faz tanta diferença. Parece que é o mesmo dia até. É. Né, não? Parece que não. E eu tô aqui com o Gustavo Beck, Olá. que é o co-apresentador, e o nosso convidado, diretor E Nildo. aí, tudo bom? E é importante falar também que esse podcast também é patrocinado Nada. pelo Ponto do Do Shake. Shakes, né? Que é a nossa hamburgueria preferida aí da faculdade. Que nem a gente disse no primeiro episódio, a gente vivia e vive e sempre vai viver lá enquanto a gente estiver nessa faculdade. E até quando eu sair da faculdade. Exatamente. Porque Ponto do Shakes não é só do lado da faculdade. Tem uma no canal Tu Qual? tá lá na também. praia, curtindo com os amigos. C4 do Mal, você que tá aí É, o assistindo. famoso C4 do mal. Se você é de Santos, mas se você não é de Santos, aqui tem um rolê chamado C4 do Mal, que é Sim. no canal 4. E lá o rolê vai até de madrugada. E eu várias vezes, 4 horas da manhã, com Mó fome, fome. o Ponto do Shakes me salvou porque vai até às 5. Então, o Ponto do Shakes tem muitas Acho que variedades é o único também, que né? fica aberto até esse horário. O daqui tem até yakisoba, só pra vocês Sim. verem o nível do negócio. Yakisoba, batata frita, milkshake lá. Eu sei que eu vou matar minha fome porque tem bastante coisa, então eu não fico sempre na mesma coisa. Eu posso... Sim, Variar, dá pra eu- variar. Então, eu vario. aqueles que gostam de comer depois da aula, cara, sai com fome da aula, né? Então, tipo, dá pra dar variada. Não precisa Sim. comer todo dia a mesma coisa, saca? E a- Isso ajuda Exatamente. bastante. E essa segunda parte a gente ainda tá comendo, ó, a batata frita que eles deram. E assim, tá Bem- tão boa a batata que a gente já tem. Meu, a gente já devorou, tava aqui. Eu acho que quem viu a primeira parte aí em vídeo só viu eu comendo. Viu eu comendo muito. Só viu eu comendo. Espero que tenha dado fome em vocês. Vocês vão lá, porque, É. meu Deus do céu, tá realmente acabando, mas acho que dá pra. Será que dá? Pro segundo? Acho que vai acabar antes da Acho que metade. acaba, Do jeito que eu tô talvez. aqui. Vou Mas dar uma enfim. segurada. Vou dar uma segurada assim, não. Mas vamos lá continuar falando dos diretores. Vamos falar do Fernando Meirelles. A gente deixou ele aí pra essa segunda parte, pra abrir essa segunda parte. Fernando Meirelles, que a gente já falou bastante do Cidade de Deus, né? Do último episódio, Aham. de como Sim. Cidade de Deus foi o filme que levou ele a estar nessa lista, né? A Sim. ser tão aclamado. Mas ele tem outros filmes bem interessantes, né? É. Eu acho engraçado agora que eu parei pra anotar esse padrão assim dessa lista, que a gente pegou esse recorte específico de diretores brasileiros bem aclamados, prestigiados lá fora. Porque todos têm essa controvérsia da questão da classe que eles vieram, como eles Sim. representam o Brasil lá fora, nos seus filmes e tudo mais. Fernando Meirelles, o Padilha, o próprio Dan Rezende, mas... Sim. Acho que é muito da questão do que... como é que eu posso falar isso? Assim, o cinema no Brasil, cara, querendo ou não, é uma coisa assim pra uma classe que é privilegiada, sabe? Eu acredito que Tá diminuindo. pra diminuindo, sim. realização, sim. Sim. Porque, como a gente falou até no episódio passado, cinema é a arte mais cara que existe do mundo. Então, pra você realizar... Hoje em dia a exibição tá bem democrática até, digamos. Mas pra realizar os filmes você tem que ter uma grana, tem que ter um investimento, Sabe. tem que ter algum apoio federal, estadual, municipal. E isso é, infelizmente, né? Tipo, e com esses diretores que são de uma classe um pouco mais alta, eles têm... Além de ter dinheiro, eles têm uma coisa que a classe alta tem bastante, que é contato. Então, tipo, Networking, facilita né? bastante algumas coisas que eles têm em mente, sabe? Sim. Mas assim, o Fernando Meirelles, além do Cidade de Deus, a gente vai falar menos do Cidade de Deus porque A gente falou bastante, dele. É o melhor filme brasileiro. Pra muitos é o melhor filme Acho que brasileiro. Acho que é o melhor filme brasileiro. É um que dos- E eu existe. critiquei pessoas que falam isso no último episódio. Ah, perdão. Mas eu concordo em certo grau. Eu com concordo um pouco. É um filmaço, assim. Sim. não tem Eu como acho que é o negar. melhor filme, talvez, brasileiro, porque ele, além de ter sido aclamado pela crítica, aclamado internacionalmente, ele também foi muito visto aqui. Sim. E ele dialogou muito com as pessoas aqui do Uhum. Brasil também. Sim. Então eu acho Sim. isso muito poderoso, né? Todo mundo conhece Cidade de Deus. Todo Ele mundo. realmente furou muito a bolha cinéfila, furou muito a bolha do cinema. É. É difícil encontrar alguém que não viu Cidade de Deus e se viu, tu fica meio assustado. Como assim tu não viu Cidade de Deus? Tá maluco, cara? Foi. Eu tava com essa dúvida até no começo do episódio. Eu não sei se foi. Foi ele, foi o Fernando Meirelles que dirigiu Ensaio pra Cegueira? Foi. Foi Eu ele, ia né? falar dele aqui. Eu ia falar Ah. desse filme. Sim. E esse eu não cheguei a assistir, não. É É legal o filme. E também bom tem filme. um filme chamado Jardineiro Fiel,
que ele fez lá nos Estados Unidos também. E ele tem um filme também que é muito interessante, que é o Dois Papas, né? Que concorreu a uns 2, 3 Oscars. Que É um fez filme junto com o Anthony Hopkins. interessante esse filme. É legal. No o mínimo filme. interessante. Que é só diálogo, né? Assim, Sim. Entre É muito interessante e é bom. personagens. É tipo uma... cara, eu nunca achei que eu ia querer ver tipo, quase 2 horas e meia de dois velhos conversando, assim. Sim. Sobre religião. Religião, sobre como é. tá Mas é legal. o mundo Ele e tal. faz aquilo Engraçado. ser interessante. Sim. Eu acho que é um filme muito bem feito, sim. Fernando Meirelles, só pra falar, ele também tem bastante entrevistas aí no YouTube. E ele fala bastante de cinema. Sim, nossa, tem Sim. umas rodas dele com cineastas e atores famosos de Hollywood. Também. Eu esqueci o nome da revista famosa que faz essas rodas. É que nem aqui, é uma mesa com os microfones e os cineastas e atores começam a conversar sobre cinema. E ele desenrola muito no inglês e tal, né? Ele fala... É legal ver o choque de certos atores, assim, Sim. vendo... O Fernando Meirelles, se eu não me engano, ele foi chamado pra ser o diretor da abertura das Olimpíadas de 2014. 16. 2016, Aquele grande show que teve, ele foi um dos... Que É doideira. verdade, pode crer. Não o sabia. Fernando Meirelles. E além disso, também é importante falar que além de diretor, ele é produtor executivo de muitos filmes. 7 Prisioneiros, agora ele fez do Urubus. E um exemplo muito legal é o Sócrates, que foi feito aqui em Santos, né, do Querô, que foi um filme que ganhou, se não me engano, o Oscar Independente, né, o Spirit Chart Award, não sei o que falar. Ganhou um prêmio importantíssimo lá nos Estados Unidos. E o Fernando Meirelles não estava na produção antes, só que o Fernando Meirelles ele viu em alguma das primeiras exibições do filme, Sim. gostou muito e falou, eu vou ajudar a produzir, vou ajudar na distribuição do filme. E tem a questão da O2 que a produtora que ele criou, né? Que foi a que editou o Sócrates, não é? Também. E o AO2, aí eu não consigo te confirmar com exatidão, mas eu acho que sim. Mas a O2 é uma das maiores produtoras. Acho que é a maior que é produtora a- de cinema, né? Porque eles veio fazem antes veio antes do cinema na publicidade, né? Sim, eles Ele fazem era muita publicidade, isso que eu ia falar. É. Só que até de filmes, assim, eu acho que é que tem mais renome e tudo mais. Inclusive, agradecer ao 2 que vive me chamando aí para sessões de cabine junto com a MUBI. Estrelinha. Ó, 2, ó. Ah. Eu sempre chamo esses aqui lá no grupo, lá, e nunca vão. Se não fosse em São Paulo, eu ia em todos. Então fica o apelo aqui para o 2. Façam sessão de cabine em Santos. Em Santos. Ou banca uma ida e volta pra gente, bate e Sim, volta em um busão. Ou Sim. também é que assim, eles fazem 10h30 da Aluga manhã. um carrinho pra nós. horáriozinho. A gente Mas vai assim, dirigir. os que eles chamaram é do Priscila, do filme do Do Elvis. Da né? Sofia Coppola. Sim, né? Sofia- De grande cabine da Sofia Coppola. Coppola. Mas enfim, vamos parar de falar do O2 Mas aí. então, eu tenho quase certeza que realmente, depois que ele viu o potencial do filme, eu acho que, não sei se ele viu o primeiro corte, o material bruto, ele firmou a parceria O2 e os produtores de Sócrates. E Legal. foi a O2 que fez a montagem completa e ganhou o que ganhou, né? Sim. Sim. Ele tem uma visão boa, assim, nessa questão visionária, né? Vamos falar agora da diretora que eu simplesmente vi e conheci ela ano passado no festival da Unesco que teve aqui em Santos, que é a Laís Bodansky. Laís Bodansky, assim, é uma das grandes diretoras também que a gente tem no nosso país. É uma diretora minuciosa, que entende muito de cinema. Ela é filha de um cineasta também, que o nome eu só sei que o nome do pai dela não sei o que, Bodansky, que é um Não sabia cineasta. disso. E ela é filha aí, né? E ela fez um filme que revolucionou, assim, muita coisa. Que não só o cinema, que veio naquela época da retomada, que eu acho que tem muito da áurea do Durval Discos, que a gente falou. Da áurea de fazer Uma muito com muito estética, pouco. né? Que é o Bicho de Sete Cabeças. Bicho de Sete Cabeças foi um filme que fala sobre a questão manicomial, né? Dos hospícios e etc. E fala sobre como eles eram maltratados lá, né? O Estranho no Ninho vai falar sobre isso, vários filmes vão falar sobre isso. Mas depois desse filme, teve uma lei em específico que foi aprovada muito por conta da grandeza que o filme tomou, da proporção que o filme tomou. Então o filme ele acabou alterando a realidade de fato, para ajudar as questões do Cinema, o poder Eu do acho que cinema. uma das coisas mais importantes desse filme também acho que é a difusão
das pessoas que têm problemas psicológicos, assim. Até o filme ser feito e tal, ser distribuído, não tinha, aqui no Brasil não tinha muito relevância esse tipo de assunto. Não era comentado, né? Tipo, até pouco tempo atrás ainda não era muito comentado. Sim, assim. sim. Esse filme, se eu não me engano, foi o primeiro filme do Rodrigo Santoro. Que Pode ser. ela Que meio que... nesse filme tá absurdo, né? Sim. E é um filme sobre um garotinho que simplesmente estava fumando a maconha dele. E o pai, completamente conservador, vai lá e leva ele porque acha que ele tá um viciado. E a minha namorada, a Natália, ela falou uma coisa interessante. Ela assistiu o filme comigo recentemente. E ela falou, é um pouco contraditório, que naquele filme ele vai por causa da maconha e hoje a cannabis é usada em alguns tratamentos em relação a isso. Então olha a questão que ela aborda também no filme. E o filme vai falar também sobre comunicação, sobre a falta de comunicação de um pai e de um filho, sobre várias questões, sobre sociedade, sobre preconceitos também que a gente tem enraizado na nossa sociedade. E principalmente o filme vai falar sobre conservadorismo, porque esse jovem, ele é destruído, a vida dele é destruída Por conta dessa pelo conservadorismo da família. mentalidade da família, é. Sim. E acho que esse é o único filme dela que eu assisti. Quais mais ela tem? Ela fez um filme que eu amo demais, que na minha opinião é difícil falar que é o melhor filme dela, porque o Bicho de Sete Cabeças realmente é bem simbólico, mas é um filme que eu amo de paixão, que é o Como Nossos Pais, que é um... Ah, esse filme é dela. É, Ah, adoro esse filme. 2017. 15, talvez. 2017. Esse filme ele vai falar sobre um casal e ele vai falar sobre machismo nos pequenos detalhes ali. A Mariana Lima está impecável nesse filme. Esse filme é muito legal. E ela, assim, a sutileza da Laís Boldansky em passar a mensagem que ela quer passar naquele filme é muito interessante. Aí o filme ela vai em busca do pai dela, que o pai dela tá um político lá em Brasília, mas ela vai se descobrindo muito como pessoa, como mulher. O filme fala sobre feminismo, Tem né? toda a questão dela de trair ou não trair o marido. Sim. É um filme bem interessante, assim. E é um outro filme que... Não, é porque... Como ele fala muito do machismo, que o marido dela, então, Machismo estrutural, o filme fala sobre, né? Então, o marido dela já tá casado com ela há muito tempo, então, ele não toca mais ela tanto, assim, quanto ela gostaria que ele saquei. E ela tocasse. desconfia de... Que ele tá traindo ela com a secretária ou algo do tipo, Não, assim. o marido dela vai trabalhar na Amazônia, eu acho. Isso. Todo mundo peladão no Rio. Ah, E ele lá e tal. sim. Era um cara desconstruidão, pique Chico Moedas, né, da Luísa Sonza. Não, mas o Que Chico... roteiro Eu legal. infelizmente, vou ter que defender Chico Moedas aqui. Defender Chico Moedas. Vou defender. Polêmica no meio do podcast. Corte pro podcast. Corte podcast. Vou defender Chico Moedas. Ele não tá totalmente errado. Porque, primeiro que eu não gosto da Luísa Sonza, né? Ela é racista. Então, toda racista tem que se fuder. É isso. Pega Então, aí o é pra isso que a gente traz. De cinema se torna um podcast Tá ligado? fofoca. Eu acho que as pessoas vão achar interessante. Cinema é política. Vou me cancelar no Twitter, né, velho? Essa opinião Vou apagar aí. meu Twitter. Se você concorda com o Nildo, coloca Team Nildo e Team Beck, porque o Beck defende a Luísa Sonza, né, Beck? Sim, sou muito fã dela, gente. Ele é Sonzers. Ele é fazia parte Sonzers. do fã-clube dela. Mas enfim, não sei nem como eu fui falar de como o assunto foi parar em Luísa Sonza. A gente foi parar da Laís Boldansky pra Luísa Sonza, não tem nada a ver. Mas é um filme que vai falar sobre essa questão do machismo estrutural e ela também representa muito bem a classe média. Como você falou que o Kleber vai tratar Legal. esse filme vai Sim. retratar minuciosamente a classe média brasileira também. Sim. Isso é muito verdade. interessante. E ela também tem Viagem de Pedro, que eu assisti ano passado aqui no Festival da Unesco, que é um filme de Dom Pedro. E ela também tem um filme interessantezinho, que é As Melhores Coisas do Mundo. Ah, esse filme é legalzinho de jovens também. Tem o Fiuk, eu acho. Pô, eu um acho filme bem- que esse filme nasceu de uma série. Uma série adolescente, não é? Eu- Cara, eu não sei te Eu já vi confirmar. algo adolescente com esse nome. É. Vamos falar dele agora. Esse aí o Beck se empolga. Kleber Mendonça Filho. Esse eu Esse sou aí fã. é... Tipo, não tem como você não bizarro. ser fã dele. Ele é bizarro. Eu acho que talvez ele seja o diretor dessa lista que tenha mais consistência entre filmes e com bastante filmes. Sim. Vou falar um bagulho Mas- interessante. Pra mim, o melhor diretor da atualidade do Brasil. Não é um diretor vivo brasileiro? Sim. Melhor ou maior? Contestável. Hã? Maior ou melhor? Melhor. Maior não. Maior não não. tem como. Maior não, mas melhor sim. Vivo, né? Tipo assim, eu tenho muita coisa pra falar sobre ele, né?
Eu acho muito foda, assim, de verdade. O jeito que ele, como eu disse em outro episódio, como você comentou agora, retrata a classe média, né? Que ele bate no peito, ele não esconde que fez parte dela durante a vida inteira, né? E é um retrato muito sincero dessa questão. Mas a coisa que eu mais admiro nele é a presença dele nas redes e como ele se importa com a divulgação dos próprios filmes. Sim. Tipo assim, eu acho triste essa questão de como o cineasta no Brasil tem que chegar nesse nível, assim, de pedir todo dia no Twitter, pedir todo dia no Instagram pra assistirem, pra ir na exibição, pra ir ao cinema ver os filmes dele e tudo mais. Só que ele realmente sacou como faz isso e domina essa técnica, digamos. Eu ainda acho triste essa questão, ter que passar por isso, mas o jeito que ele divulgou e fez o marketing próprio do Retratos Fantasma, o último filme dele, agora de 2023, eu achei de outro nível, assim, achei genial. Eu amei o filme. E o Kleber, ele era crítico de cinema. Ele ia direto pra Cannes, inclusive eu acho que ele tem muita abertura lá no Festival de Cannes, porque ele já é conhecidinho em Cannes desde a época que ele era crítico. E o Kleber Mendonça Filho, eu simplesmente já vi todos os filmes dele. E acho que é mais de 20. Aí eu, todos, inclusive, maluco. deixo dicas aqui pra vocês. Da cabeça. Deixo dicas aqui pra vocês. Entrevistas do Kleber tem um monte. Podcast. Ele é um cara muito ativo, que nem o Beck disse. Só que todos os filmes, todos os curtas-metragens dele, antes do Som ao Redor, que é o primeiro longa dele, tá disponível no YouTube. Então, se vocês Cinema pesquisarem democrático. Kleber Mendonça Filho e curtas, vocês vão achar com uma certa facilidade. Ele disponibiliza no Vimeo dele também. Legal. Então vocês vão achar com certa facilidade os curtas dele. Eu acho que da lista aí, vendo assim, e lembrando de cabeça, acho que ele é o primeiro cineasta que a gente fala que é fora do eixo, né? Não é de Rio nem de São Paulo. Sim, ele é de Isso é Recife. forte, isso é forte. O cara é de Recife, saca? E o jeito que ele ama e retrata deixa a cidade. claro o quanto ama a cidade cidade dele. e o estado dele. E os filmes dele são lotados de atores que são de Recife. Isso é bem E legal. grandes atores. Sim. É muito E legal. assim, a gente falou dos dois filmes que fez ele estar aqui nessa lista, né? Que é o Bacurau e o Aquarius. Tem um Som ao Redor que a gente chegou a falar um pouco sobre ele, que também é um filmaço. Que é o meu filme favorito dele e tá no meu top 3 filmes nacionais, assim. Eu acho que o trabalho Forte. o trabalho da monotonia do cotidiano, do dia a dia e o som do filme, obviamente, né? Eu acho que é uma construção tão impecável. E o último plano do filme, pra mim, tipo, me fez levantar do sofá quando eu tava assistindo, juro. E é um filme muito lento, cadenciado, assim, 2h30, só mostrando ali o bairro e tal. Eu tive essa impressão com Mas eu Aquarius. fiquei em choque, assim. Aquarius, eu tive Cara, essa eu impressão. acho que meu filme favorito dele, falando já, é Aquarius. Cara, esse filme é, tipo, muito foda, assim. E retrata uma coisa que muita gente não sabe, que é a especulação imobiliária, que Sim. vai comprando aqui, compra ali, E a gente vai de demolindo Santos, e tal. tu tá aqui há um tempinho, já há uns anos, e tu uns sabe 3,5. como aqui o bagulho também é louco, assim, nessa questão. Não Aqui tem é. nenhuma casa em frente à praia. Não existe. Não mais, existe. Só a Mob é considerada e tinha uma outra lá que eu acho que já foi. Já. Sim. Cara, e eu gosto muito da personagem da Sônia Braga. Sônia Braga o nome, né? Sim, Sônia Braga. E A gente quanto falou ela muito quer... a gente falou muito do Humberto Carrão aqui. Humberto Carrão Do também. personagem dele. Cara, eu acho o Humberto Carrão aquele... Quando eu tenho um lado, assim, noveleiro. Então eu gosto muito de ver novela. Uhum. Desde criança. E, tipo, as novelas que ele faz, ele não é muito bom ator, sabe? Ele parece sempre o mesmo personagem. Mas os filmes dele é bom. Mas esse filme em particular... Ele fez Marighella também. Marighella... Só que Marighella ele não aparece tanto, Ele assim, fez né? o Animal Cordial também, que é um filme bem Esse eu não legal. assisti. Esse Animal Cordial é um excelente filme. Então, Quase um terror, né? é um terrorzão. É considerado terror mesmo. Falando do Kleber, tem um Retratos Fantasma que é meu filme preferido dele. E o interessante do Kleber é que pode vir várias pessoas que entendem e que falam de cinema, cada um vai, se as pessoas viram realmente os filmes dele, cada um vai vir com um filme. Isso é legal dele. Nós três, sim. cada um citou um. Ele é Som ao Redor, o meu é Retratos Fantasmas, o dele é Aquarius, talvez o do Avelino pode ser o Bacurau, assim, existem várias... Cara, O do favorito do Murilo é Bacurau. É, Bacurau? Não. Eu tenho... Tu que Ele tem raiva do filme. Tu que levou aquelas 11 mulheres pra ver Bacurau? Foi você? Por isso que ele tem raiva de filme. Por isso. Eu tenho um relato engraçado sobre Bacurau, cara. Eu levei 12 mulheres pra ver Marighella.
Mas... Tu vai falar isso e tua namorada tá assistindo isso. Não, mas aí existe um contexto, porque Ah, no movimento estudantil, na JS, eu chamei, ao JS, coincidentemente, boicotar. foram Entendi. mais de 12 mulheres. Entendi. Não tinha Mas- nenhum menino, só tinha menina só. Tá, mas tu... Inclusive a menina que Tu apresentou convidou a todo gente pra mundo. ela tava De uma lá, que é a vez só. Aline. Foi de uma vez tá só. bom. É, então... Foi assistir 11 Não vezes. precisou assistir 12 vezes É. Marighella, né? Não. Esse herói aí, esse cara aí. Minha namorada Esse não cara vai ficar foi- com ciúmes porque é o a Aline Murilo. que apresentou É o tava Murilo. lá. Depois, eu não sei se ele apareceu no outro episódio, apareceu? Sim. Então, o cara que apareceu de barba no outro episódio, o Murilo, ele levou 12 mulheres pra ver Bacurau. Acabei de saber dessa história. Não, Sim, mas aí ele e- já levou num outro intuito, né? Eu já E levei num intuito... Uma de cada vez. Uma de deixando cada claro. vez. Ele assistiu Ah, 12 uma de vezes. cada vez? Meu Deus. É, ele Eu assistiu acho que- 12 vezes. Eu acho que... O que mais logou no Letterboxd o Bacurau na vida. Eu acho que ele que, tipo, financiou o filme do Cláudio Mendonça. né? Murilo mutando o nosso microfone. Cara, eu tenho um relato muito engraçado sobre Bacurau, que eu fui assistir esse filme com meu irmão e eu não sabia de absolutamente nada sobre o filme. Então, tipo, eu falei assim, vou ver um filme do Cláudio Mendonça Filho, tá ligado? Um filme normalzão. Eu queria ter tido essa experiência. Eu cheguei lá, eu vi o que eu vi e fiquei, tipo assim, incrédulo com o que eu assisti, sabe? O Bacurau eu assisti Então, esse É ano recente, né? na Cinemateca acho com que o Kleber 19. Mendonça junto. Nossa. Olha aí, do ladinho do Cláudio Mendonça. Onde a gente tava lá no Faísca, Sim. né? Mas assim, além desses 4 filmes, o Kleber, ele é muito legal falar da filmografia Cita alguns dele como um curtas todo. dele. Recife Frio. É muito bom. Sobre esse filme em Au. específico, eu acho que é sintetização do que ele vai fazer com os longas dele, assim. Sim. Assistam Recife Frio, A tem 23 inteligência minutos, né? dele. 23 minutinhos. 20. E eu acho, assim, eu caí no que o filme fala. Eu Todo achei mundo que era cai, verdade, todo juro mundo por Deus. É um filme que um meteoro cai em Recife, que é uma das cidades mais quentes do Brasil, e fica frio lá. Sim. E Começa ele a vai nevar. falar- ele vai falar muito sobre como as culturas realmente são mudadas pelo clima, né? Na Europa, se você for na Europa, as pessoas são mais frias, são mais Distantes. secas, Sim. são mais... Porque o Quase clima São lá Paulo, é né? frio. Parece que tá em São Paulo. E aqui no Brasil as pessoas são mais alegres, são mais colorosas, porque a gente vive num clima tropical e ele vai falar muito bem sobre isso. Tem algumas coisas no filme, enfim. o É muitas Recife- camadas. Um curta-metragem falar tanto assim, eu acho muito incrível. Ele tem também Vinil Verde, que é um fotofilme, É. que foi pra Cannes. Eu amei esse filme. Esse filme Acho que ele o Beck tem... não gosta, não. Tu não gosta? Eu acho muito bom esse Eu filme. tenho opiniões neutras, digamos. Tá. Eu acho muito bom. É qualquer coisa. Ele tem o Eletrodoméstica também, que é um curta que o Beck, eu falei pra ele ver, já que ele ama tanto o som ao redor, porque ele é a prévia do som ao redor. Ele é o som ao redor assim inteiro, parece que é o Aham. aquecimento do som ao redor, sabe? E tem muitos cineastas que fazem isso. Eles amam tanto e se apegam tanto a um roteiro que quando eles fazem um curta, ganham notoriedade, fama e oportunidade de fazer de Fazem novo, um filme eles de novo. fazem um longa Sim. com o mesmo roteiro, assim. É, não Eu chega a ser o acho- mesmo roteiro, mas tem muito da ideia. Acho que é a mesma E temática. tem um né? né? outro A filme temática. que é muito interessante dele, que é um filme chamado Crítico. Que esse filme eu fiz num curso que eu tava fazendo de crítica de cinema. E esse filme a gente ficou umas 3 aulas só estudando ele. Que ele vai. É um documentário que ele vai abordar pessoas críticas no Festival de Cannes e ele vai fazer uma discussão sobre a crítica. E é dele, eles dirigiu sozinho o filme? O Kleber dirigiu sozinho. Doideira, eu vou E é assistir. muito interessante. Legal. E assim, aí eu tenho até uma lista, se vocês quiserem me seguir no Letterboxd, porque eu tenho uma lista do melhor ao pior do Kleber que eu já vi todos. Mas assim, pra baixo ele tem filmes mais, digamos, amadores, mas ainda assim Sim. é muito interessante assisti-los pra ver a evolução do diretor, né? Legal. Ele tem Noite de Sexta, Manhã de Sábado, tem o Making Off do Bacurau também, que é o Bacurau no Mapa, que é bem legal. Ele O homem- queria esse documentário. O Legal. Homem de Projeção, que é um filme que ele vai falar sobre as projeções no cinema, que inclusive esses curtas que eu tô citando aqui aparecem muito no último filme dele, Retratos do Retratos Fantasmas. Fantasmas. Tem o Enjaulado que ele fez, o Enjaulado tem muito da vibe do Corpo Seco, que ele grava na casa dele ali e ele improvisa muita coisa, é um filme de terror também. Tem sangue. Tem sangue. Mas se vocês forem assistir, tem muito da vibe do Corpo Seco. Doideira. Legal. Enfim, tem vários filmes dele, assim, que depois ele vai fazer o filme no... Ele vai combinar tudo no Retratos Fantasmas. É, Kleber, agora- Kleber dá opinião, né? E agora eu tô até Vamos nervoso, falar cara. do Tô até homem. nervoso. mano. Iremos e eu vou começar aqui. Fala aí, fala o nome uma dele. frase polêmica. Vamos começar com o Glauber Rocha. Uma câmera na mão, mas dentro da cabeça. O Beck me olhou torto ali. Tu não gosta do Glauber Rocha? Não é que eu não gosto. Você do falou, Glauber não Rocha. gosto de Glauber Rocha? Não, eu falei, não gosto. Tu não gosta? Calma, não é que eu não goste.
É que, tipo, eu não me apeguei aos filmes dele. Justo, justo. É algo que é um dos maiores debates sobre o cinema novo, né? Que cinema novo, que foi o movimento cinematográfico ali dos anos, final dos anos 60, 70, que... Foi feito pra professor de faculdade ver que já tá com conhecimento Eu incrível não- de cinema. Eu não compartilho dessa opinião, né? Mas, É brincadeira. Eu gosto mas do seu Glauber. muita gente fala que o Glauber foi um dos fundadores desse movimento, né? Ele Sim. que fez a... Como é o nome? O quê? Putz, eu Ele tô que escrevendo. escreveu Ah, O Manifesto? Manifesto. Manifesto. Ele que escreveu o Manifesto junto com alguns outros cineastas da época, Rui Barbosa, Joaquim Andrade, etc. E ele foi um dos precursores, né? O cara que mais... Eu acho que ele é um dos... Talvez o cineasta mais genial que já passou pelo Brasil. Sem brincadeira. Não é nem pela questão dos filmes, mas... Pra mim, o Eduardo que ele- Coutinho, tá? Só pra frisar. É a questão do que ele representa pro nosso cinema e a visão dele na época, uma das épocas mais críticas do cinema brasileiro ali, anos 60, Zé Padilha 70. morreu? Zé Padilha não existe? E eu acho incrível, assim, realmente, Tá fazendo filme na Ucrânia. a maior discussão que existe entre os filmes dele e do cinema novo é que não teve muito público. Por quê? Porque não dialogava com o público geral, a massa. Então as pessoas muitas vezes não entendiam quando assistiam. E é difícil mesmo de entender. Tem muita questão ali Eu acho que, dos É- filmes que... sim. Acho que também tem muito pelo fato do cinema novo ser um movimento feito por intelectuais, tá ligado? É. Que... Todos também, não é só questão contemporânea, Sim, mas todos eram bem apessoados aí em classe dinheiro. média alta, digamos, Sim. né? O próprio Glauber, ele Tinha feito passou direito. na Federal da Bahia de Direito, ele se formou e tudo mais, e durante a formação dele, que ele teve essa paixão pelo cinema, pela crítica, Sim. e aí que ele virou esse militante, assim, do cinema brasileiro, O Glauber é uma figura muito polêmica também, né? certo? Eu tava com um livro aqui, esqueci de pegar, sobre... É um livro que fala, resumidamente, assim, da trajetória dele e tal, todos os manifestos que ele escreveu, e tem uma descrição muito única, assim, que o nosso professor, o César, ele até comentou essa frase, eu não vou lembrar muito bem, mas é tipo como se o Glauber foi um meteoro que passou pelo Brasil assim, que a gente teve uma oportunidade e é único, é um cara único, assim. Muito controverso, muito contraditório até, pelas algumas Uma falas personalidade dele. muito forte. Personalidade forte. Só que ele era genial, ele era genial. Imagina se o Glauber tá nos dias de hoje. Ele ia tá lacrando nos podcasts aí. Mas... Morreu cedo, coitado, 42 anos. Ele tem Complicado. muitos... Geralmente gênio morre cedo, né, cara? Tem muitos vídeos dele também no YouTube. É um diretor... Se a gente for parar pra fazer o podcast TV Fama do Glauber Rocha, Uhum. vai dar assunto. Ele participou não sei se ele participou ou se ele tinha um programa próprio, mas teve uma época aí na TV brasileira que ele tava entrevistando muita gente. E eu não cheguei a pesquisar sobre o que era, qual era a Qual é o proposta teu filme e tal. preferido do Glauber? Terra em Transe. O meu também. Esse filme... É Meu difícil... Deus e o Diabo na Terra do Eu Sol. acho que Deus e o Diabo na Terra do Sol é o filme mais difícil brasileiro que eu já assisti, assim. Um filme que, tipo, consumiu muito de mim, sabe? Eu demorei uns dias pra assistir, eu tive que recomeçar e tal. Ah, tá. E eu achei meio... Pá, mas quando termina, tu fica deslumbrado, assim, com... Sim, sim. com a Porque no último plano do filme, que eu não quero falar, mas, né, aquele marzão, você vê que o peso que o filme teve pra época, assim. E Ele junto com o cinema marginal são movimentos muito inspiradores Sim. pra nós jovens que estamos fazendo cinema, porque eles fizeram cinema sem muito recurso. Sem muito Isso é recurso, muito sim. legal. Sim. Eles foram lá e eles fizeram. não tiveram e- medo, né? É algo que nossa professora fala muito, Sim. a Raquel. Que não devemos ter medo, assim, de produzir, de fazer, de inovar, de testar e tudo mais. Que hoje em dia, como tá muito mais fácil, a gente comentou isso no passado também, no episódio passado, sobre a facilidade da reprodução, né? A facilidade de fazer. E como tá tão fácil, como todo mundo pode, a gente fica meio que com medo
de fazer, de não ser melhor que o outro, Sim. de ficar ruim e tudo mais. É, E esses caras falaram, foda-se, vamos fazer. Ela falou algo interessante na última aula que a gente teve sobre isso, sabe? Que hoje em dia a gente tá mais preocupado com a questão da câmera, Do equipamento. do equipamento, do que com a Exato. história do filme, sabe? Isso eu sou o defensor da... Saca? Eu acho que eu sou a encarnação de Glauber Rocha nesse sentido. Eu já falei... Aí O cara quer sabe- fazer o Porque, filme assim, com a Tech Pix. Pra quem não sabe, aqui a gente tá fazendo... Todo mundo da produtora. Avelino, que tá aqui, ó, tá escondido. Vem aqui, Avelino, vem, dá um oi. Dá um oi. Ó, o bicho aqui tá escondido. O Murilo, que tá lá, ó, que já tava aqui, nem precisa aparecer, já tava lá. Tá todo mundo aqui. E a gente tem uma produtora que a gente já fez... A gente tá no... Vai pro nosso 4º filme agora, né? Uhum. E eu sempre falo pra eles, a gente não vai ter, porque assim, o Faíscas e o Pedra Feiticeira, a gente conseguiu uma câmera ótima lá no... No meu antigo emprego, Na nossa salve aí, empresa, Minha ME Digital. Os nossos filmes foram tudo... Um conseguiu coisa aqui, outro ali, aí eu trouxe gente No de cá. esquema, tudo no esquema. Tudo trazendo. Mas, se a gente queria fazer um documentário, eu falei... Eu ia falar, não, que se ferre se a gente não tiver uma câmera. Faz com o celular mesmo, faz com o que tiver, mas vamos fazer e vamos tentar fazer o melhor possível. Isso é um assunto bem profundo, embora eu concorde com tudo que a professora falou, tudo que o Glauber defendeu na época e representou. Eu ainda sou um pouco técnico, digamos, assim, Sim. meu Sim. pé no chão nessa Esses são questão. videomakers. Por exemplo, o Faíscas de uma Memória Queimada era um filme que eu queria, e vocês também, que tivessem equipamentos e etc. Agora eu já escrevi, por exemplo, 2 roteiros que eu quero muito que seja no celular. Esses 2 roteiros, eles foram feitos pra gravar com o celular. Não tem que ter Sim. porra de câmera nenhuma. Acho que também tem muito da questão da... Além de ter a facilidade do acesso, acho que hoje em dia tem muita questão de muitas críticas saturadas sobre qualquer coisa, assim, sabe? Então, Sim. qualquer mínimo erro... tem canal no YouTube que fala, puta, esse filme aqui, ó, tem 30 erros de sinto continuidade, muito não sobre sei o que, isso. tá ligado? Foda-se. Então Eu sinto- todo mundo tá querendo pescar algum erro de alguma coisa. Eu sinto muito Então sobre acho isso. que por isso que as pessoas têm tanto esse medo, assim. Eu sinto... Essas questões. Sai um filme um pouco mais famoso, são 50 canais de crítica no YouTube falando e, tipo... Antigamente não existia tanto isso e eu acho que realmente é um assunto muito mais profundo também pra gente debater. Sim. Vamos pro último diretor. Calma aí, tenho mais uma coisa pra falar sobre o Ô, Glauber. Glauber. Que é Fale, engraçado que Falei. todos os temas e assuntos que ele ficou famoso por lá na época já dão cada um horas de podcast, assim. Sim. Isso é doideira. Mas, cara, é muita coisa pra falar, assim. Cada filme dele, tem um Vamos fazer backstory um só, único, Glauber. sabe? É muito louco e Fazer pra mim ele é um dos maiores. Especial do E Glauber. lembrei, a Esse é questão da morte dele. Como a gente tá contando um pouco da biografia de cada um dos diretores aqui, ele morreu bem cedo, né? Bem novo, 42 anos, questão de pneumonia, acredito, não tratável e tal, não tratada. E todo mundo acredita, que na época não tinha muito teste e tudo mais, mas que foi de AIDS, né? HIV que ele contraiu na época, porque é algo que a ex-mulher dele, que foi casada até com o Rogério Sganzerla, outro dos maiores, tipo assim, Caralho. os 2 maiores diretores da história do Brasil foram casados com a mesma mulher. E ela fala do machismo que ela sofreu na época, enquanto aquele grupinho do Cinema Novo, que era um grupinho, era uma panelinha, né? Sim. O machismo que ela sofria e tudo mais. E também a questão do término deles, que foi questão de traição e tudo mais. Então ele era um cara que, digamos, né, saia com muitas mulheres e tal. Então realmente faz muito sentido. Vivan. Faz muito sentido, então, a Se questão... levava 12 mulheres pra ver o filme Sim, dele da no morte cinema. Fala assim, ó, tá vendo esse filme aí, ó? Eu que fiz, gata. Vamos lá. Mas vamos lá então falar do nosso último diretor que a gente citou. É importante falar também, essa lista não foi a gente que fez, né? Isso foi consequências de pesquisas. Sim. A gente levou em conta prêmios, prestígio internacional, filmes. Essa lista tem alguns problemas sociais também que daria um outro podcast a ser debatido. E eu discordo desse último nome aí, viu? Que tecnicamente não é brasileiro.
Ele é argentino. Mas a gente Sério? mas tá aqui Sério? porque fez filmes É que ele faz território filme brasileiro, no né? território brasileiro. Ele é Não é argentino. portuguesa. Sim. Sim, eu ia falar Mas sobre eu não isso. sabia disso, sabia? Sim. Ele é da Argentina. Ele é argentino. Mas todos os filmes que ele fez foi em território brasileiro. Sim. E é Todos, interessante todos, falar 100%? também. Agora, Eu acho que sim. agora tu me pegou, que eu não faço É, ideia. pelo menos os mais famosos, sim. Uhum. Eu acho que ele veio pro Brasil muito, muito cedo. Acho que com 4, 5 anos, talvez. Mas enfim, Ah. só pra terminar, pra gente falar do... Essa lista não foi a gente que fez, a gente levou em conta tudo isso. Existem problemas sociais que na lista que realmente também é um pouco da consequência que o Brasil teve, não só o Brasil, mas o mundo todo Acho que teve. sim. Mas eu acho que o Brasil tá evoluindo muito nesse aspecto, em diversidade, em deixar a produção audiovisual mais diversa. Eu espero muito que daqui 10, 20 anos, quando a gente volte a fazer essa lista, seja uma lista mais diversa. Sim. Né? Porque eu particularmente fiquei um pouco decepcionado com o resultado, não pelos diretores em si, individual, parando que eu gosto Parando bastante. pra Sim. ver. Mas São Uma mulher, né? Não, duas mulheres, duas mas mulheres. nenhum negro, Sim. só pessoas de classe... média média pra- classe alta. média a gente até entende. Por todo o aspecto que a gente Sim. falou do cinema. Sim. Só que, enfim, a gente tem muitos diretores aí diversos Sim. surgindo também, só que estão Acho que, surgindo O muito... cenário, assim, o pelo cenário tá menos um- assim, tá aumentando. de curtas-metragem. Tá Sim. algo bem, assim, Bem acalorado, diverso, diverso. e Em tal. longa também, né? Sim. Em longa também agora, cara. É. Mas isso é importante de ser ressaltado também. Sim. Vamos falar do Hector Babenco, diretor aí de Pichote, A Lei do Mais Fraco. Filme esse que a gente também falou sobre ele no último episódio. Mas Uhum. ele também dirigiu filmes como Carandiru. Nunca assisti Pichote. Carandiru já assisti. Carandiru. Eu considero o Pichote um dos maiores filmes nacionais, assim. Forte, hein? E uma história triste também, né? Eu acho que ele não... É muito fácil você ser cruel quando você retrata filmes com esse tema, assim, do Pichote, né? Sim. Mas ele retrata de um jeito cru. Não é nem cruel, é cru só. Sim. É só uma realidade do jeito que ela é, embora fictícia, é muito real e atual. Isso é o mais triste, acho que- atual. Acho que muito da própria filmografia do Babenco. Carandiru também é um filme bem... Um dos Bem melhores cru. elencos do cinema Sim. brasileiro. Sim. E é um filme cru que te dá um pouco de angústia ao assistir, sabe? Gastura, assim. Eu acho Sim. que é o meu filme preferido do Babenco, é o Carandiru. E são uma coisa, tipo, muito... Sabe? Eu não sei dizer a palavra ao certo, assim. Mas parece que tu tá vendo um documentário que não é um documentário, tá ligado? Sim. Uma parada estranha, assim, de... Tem muita gente que fala que é melhor... Que ficção é o melhor tipo de documentário, né? Uma coisa Kleber assim. no Renato Santana. É. Mas... eu acho que a Beijo da Mulher-Aranha também é dele, né? E são poucos cineastas que conseguem deixar isso visível, assim, É, palpável. sim. Que É. uma boa ficção pode ser um ótimo documentário, digamos. Né? Sim. Eu não sei o que o Hector Babenco tem, porque os 3 filmes mais aclamados e falados dele, né, que são os 3 filmes que eu acho que levou ele pro grande circuito, que é o Pichote, O Beijo da Mulher-Aranha e Carandiru, os 3 têm uma coisa em comum. A cadeia, a prisão. Os 3 filmes se passam na prisão, Sim. na cadeia. Encarceramento. Encarceramento. O Beijo da Mulher-Aranha é a história de 2 homens que dividem a Esse eu mesma não cela assisti. e se Sim. apaixonam, de certa forma, né? Inclusive, o ator do Beijo da Mulher-Aranha foi indicado ao Oscar, que foi o William Hurt, Mas por esse filme? por esse filme, Caramba. pelo Beijo da Mulher-Aranha. E é um filme que também tem a Sônia Sônia Braga, enfim, Braga. é um filme muito interessante. É um eu filme acho- legal. É legal, assim, eu acho que o Carandiru é o melhor filme dele, mas Vou ainda assim procurar é um filme... assistir esse aí. É um filme interessante de se assistir. E eu não sei que fissura ele tem na prisão, na cadeia, mas é uma coisa interessante que os 3 filmes dele retratam. Um tema que ele sente a vontade de falar Acho que sobre. também tem. É muito também pela questão da história do Brasil, tá ligado? Tipo, o Brasil acho que é um dos países que tem mais a população carcerária muito Porcentagem. grande e que não são julgados, não são defendidos. Então, tem pessoas que estão na prisão por engano, tá ligado? E estão lá, Ou porque o processo tá demorando anos ao invés de... tá ligado? Tem gente né? que. Tem gente que, tipo, já. Teoricamente a pena já acabou e estão lá porque não estão à margem da sociedade, sabe? Sim. Sim. Então,
E ele também tem um filme que é o Meu Amigo Hindu, que ele fez com o William Dafoe, né? Que... Mas enfim, o Babenco é um diretor interessante também. Sim. Convido vocês a assistirem vídeos e entrevistas sobre ele também. Ele tem no Roda Viva algumas entrevistas, ele fala de cinema bastante. Morreu há pouco tempo atrás. Acho que em 2016. Isso. 2016. Caramba. Mas é um grande diretor também aí que a Casado gente com tem. grande Bárbara Paz. Com a Bárbara Paz. Inclusive dirigiu um documentário sobre ele. Que Caraca. é um documentário bem legal. Esse eu vou assistir. Mas, enfim, a gente termina essa lista aí com o Hector Babenco. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal, não, porque eu vou falar ainda Vai falar? pra irem no ponto Acabou, dos shakes. a batata Que já acabou, ó, falei que ia acabar. Vão lá no ponto dos Devorei. shakes, devorem. Vão lá quando vocês estiverem com fome, porque dá pra comer muita coisa lá, né? Vamos ser sinceros, Não, daqui quando a tiver pouco... sem fome também. Eu acho A que fome meu, chega lá, tu chega lá. daqui tá a pouco eu tô fome. pensando sente o cheiro seriamente. da cozinha, já fica com fome. De verdade, não é pra fazer patrocínio, não. Eu vou tomar um milkshake lá. Eu ia falar isso, que saindo daqui a gente vai pegar uma sobremesa. É, Depois da batata, do salgado, vou pegar. pegar uma saizinha. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado da lista. A gente fez essa lista. A gente fez, não, né? A gente tá fazendo esse podcast. Fez aquela famosa curadoria das listas. Aquela curadoria das listas, como uma forma informativa. A gente espera que vocês que não conheciam esses diretores ou que conheciam, mas não sabiam de todos os filmes, que despertem esse interesse de vocês irem atrás deles. E porque eles têm filmes muito interessantes. Sim. E eu, particularmente falando, eu já assisti grande parte dos filmes de todos esses diretores que a gente falou aqui. E não só vi, como já vi várias entrevistas de todos esses diretores que a gente falou aqui. Sim. E eu acho que muitos dos conhecimentos que eu tenho de cinema hoje veio deles também. Sim. Então, pra você que quer fazer cinema, é muito importante valorizar não só Conhecer. os diretores, mas Sim. também diretores de fotografia, que também são interessantes, diretores de som, roteiristas, produtores, montadores. A gente pode já pode fazer aqui uma ideia de listas, diretores de fotografias brasileiros. Sim. Montadores brasileiros. Uma ótima ideia. Uma ótima ideia, sim. É muito interessante. A gente falou de diretores porque eles aparecem mais, mas eles têm uma equipe por trás também Sim. que faz os filmes dele acontecer. Não à toa, Daniel Rezende acho que representa muito isso. Sim. Mas... Doideira. E 2 recadinhos aqui. Não esqueçam de seguir a lista do Letterboxd, que a gente vai deixar na descrição aqui, tudo certinho, com os filmes citados no episódio de hoje, dos diretores, obviamente. Seguir a nossa conta no Insta também. Isso, 201 produtora. E eu prometo que vai ter um episódio inteiro só de Glauber Rocha. E eu prometo do Eduardo Coutinho. Por favor, me chamem, eu quero destrinchar o Pode Glauber deixar. Rocha. Coutinho vai ter, então. Você vai ter de Glauber, vai ter de Coutinho. Tá bom. Vamos pegar uns 5 assim diretores fodas e Mas assim, pra gente Quero falar continuar, mal de Robocop, por favor. é importante que vocês... Pô, é que assim, eu quando vejo o vídeo, eu vi vídeo, vou ficar comentando. Mas assim, como a gente tá no começo, é legal vocês comentarem, falar o que Interagirem. achou, o que vocês podem achar Exato, melhor, sim. dar ideias. Porque isso faz com que a gente continue, porque é um podcast que a gente quer muito continuar e quer Sim. trazer. Já veio o Murilo, veio o Nildo, mas a gente quer trazer várias pessoas. Eu, particularmente, posso me gabar que eu tenho muito network aqui de trazer pessoas. E eu quero trazer muitas pessoas aqui, não só do cinema também, pra conversar com a Sim. gente sobre filmes. Sim. É isso, quer se despedir? Bom, recado tá dado, brigadão, espero que tenham curtido esse episódio. Tô amando falar sobre tudo isso que a gente fala aqui. Tá muito legal. E a gente tem que realmente se conter pra não extrapolar e falar muito mais. Ah, porque eles falam muito, a gente tá se controlando aqui. Se A gente soubessem tá a se verdade. controlando. Se soubessem que tem alguém controlando um relógio ali tem atrás, alguém atrás do espelho ali, ó, porque fazendo... a gente tá, ó. vai 3 horas aqui facinho. Quer se despedir? Eu quero. Obrigado pelo convite, espero vir mais vezes aqui. Com certeza. Foi muito legal o episódio de hoje. Obrigado. E é isso aí, uma câmera na mão, uma ideia na cabeça. Fato. Até mais. Tchau.